Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o João Pedro. Seja bem-vindo ao canal Grande João Pedro. Galera, é o seguinte, tá? Hoje irei falar de um assunto bem interessante e até mesmo picante. Como assim, João? Mas galera, vou falar de um assunto que infelizmente está na moda dos brasileiros hoje, né? Tá na moda dos brasileiros hoje, que é a questão se tem carro bom, se tem carro ruim. Como assim, João Pedro? Que os carros bons e alguns carros que se consideram algumas pessoas de plantão, né? Não vou falar aqui, não já viu, né? Como bombas. Muita gente fez muito carro nessa ideia, mas enfim, vou desmascarar essa ideia aqui nesse vídeo. Então, segura aí que é depois da vinheta. Então roda a vinheta aí. Garagem João Pedro, sua paixão por motores começa aqui. Depois da vinheta rodar, então vamos falar desse assunto aí, galera. Como assim? Olha só, pra vocês que não sabem, eu gosto de carro desde pequeno, assim, vocês sabem muito bem da minha trajetória lá, mas vocês não me conhecem direito ainda, porque futuramente, se Deus quiser, irei fazer um vídeo especial aí da Garagem João Pedro, vocês vão gostar bastante, mas por enquanto vamos deixar isso de molho e vamos falar a respeito desse vídeo aqui. Bom, rapaziada, o que acontece? Tem muita gente aí que fica tratando alguns carros como bombas, outros carros como não bombas, né? Carros bons de verdade, carros que não são tão bons, mas isso é mais ou menos um mito. Como assim? É uma ideia completamente mentirosa, por quê? Vou explicar o que acontece, vou explicar com calma, não fiquem falando nada de mimimi, não falam nada disso. Vou explicar com calma direitinho o que acontece. Bom, vamos explicar assim, todo carro nasce de um projetista, certo? Todo carro nasce de um projetista, não interessa se o carro é ruim, se o carro é bom. Todo carro nasce de um projetista, tá ok? Por quê? O projetista, ele desenha um carro para fazer o carro andar nas ruas e ponto final. Não importa se aquele carro é bom, se aquele carro é ruim, não interessa. O que interessa é que todo carro nasce de um projetista, nasce de um designer que sempre pensou em criar um carro para a rua, para andar na rua. É isso e ponto final, ok? E agora a gente vamos entender o ponto principal desse objetivo. Entenderam o que dizer? É isso aí. Todo carro nasce de um projetista e nasce de um designer trabalhador que sempre pensou em colocar esse carro para andar na rua. É isso. Isso aí, quem me ensinou isso foi minha mãe, exatamente. Minha mãe me ensinou isso aí. Tá ok. Então, rapaziada, olha só. O que acontece? Isso que eu tô falando pra vocês é o seguinte: todo carro nasce de um projetista, de um trabalhador, de um designer profissional. Agora vem um segundo ponto que muita gente não fala. O que acontece? Muitos carros, galera, aqueles carros que você vê na rua assim, ou talvez você vê em alguns lugares, o pessoal fica falando que é bomba, sei o quê, na verdade são carros mal cuidados, galera. Por exemplo, eu não vou falar nome de carros aqui, mas eu faço alguns carros específicos para vocês entenderem. Eu não vou falar todos os carros aqui, porque tem carro que o pessoal tem má fama e tem boa fama, porque o pessoal interpretou de uma maneira errada. Na maneira certa, o que acontece? Todos os carros são bons, foram feitos por projetistas, mas acontece o seguinte detalhe: o que acontece? Os carros que têm boa fama são carros que nunca passaram por esses problemas, são carros que o pessoal fala bem, o pessoal tem muita visibilidade. E os carros que têm má fama, aí que vem um ponto principal. O que acontece? Esses carros que têm má fama são carros que infelizmente tiveram aí seu ciclo quebrado por causa de umas coisas meio nada a ver. Como assim nada a ver? Vou explicar para vocês, galera, olha só. Os carros que tem má fama, ou até hoje, são carros assim que passaram pelas mãos erradas, ou talvez por falta de peça. Porque hoje, galera, hoje não há motivo para ter carro com falta de peça. Porque hoje tem tudo na internet. Ah, João Pedro, aquele carro ali. Não interessa. Qualquer carro que tenha falta de peça antigamente, hoje tem tudo na internet. A internet facilitou esse processo e todo carro pode ter suas peças compradas através da internet ou através das lojas físicas até hoje, como alguns motivos principais. Então, vamos continuar ao outro ponto. O que acontece, pessoal? O outro motivo também que faz o pessoal assim falar mal de carro com má fama é o outro ponto. Que ponto é esse? É o ponto, já falei aqui das peças, mas já falei também da mão errada. Como assim? Tem carro aí que tem boa fama, mas quando cai na mão errada, que acontece, o carro fica ruim. Não é porque fica ruim de projeto, não é isso. O carro fica ruim
porque a pessoa cuidou mal do carro. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem, galera. Ó, Honda Fit e Volkswagen Gol. São carros tão bem falados pela internet, mas se você não compre qualquer Gol, nem compre qualquer Fit também. Por quê? Se for um Fit bem cuidado, um Gol bem cuidado, beleza, o carro show de bola. Agora, se for um carro mal cuidado, não caia na cilada, porque são carros assim que vão te dar dor de cabeça, não faz isso. Então, o que acontece? Carro ruim, galera, não é aquela marca lá, por exemplo, Peugeot, não é isso. Não é Maré, não é isso também não. Carro ruim mesmo é carro mal cuidado. Eu vou explicar daqui a pouquinho sobre o Maré e sobre o Peugeot, então vamos falar com calma rapidinho. Já falei aqui a respeito do Gol e do Fit, né, que são carros bem consolidados no mercado, mas se forem carros mal cuidados, acontece aquilo que já falei, né, podem ser uma dor de cabeça. Agora, voltando a falar dos assuntos interessantes. Como assim, João? Você falou naquele ponto lá, vou falar para vocês, galera, olha só, carro bem cuidado é um carro, assim, bem interessante, entendeu? Você pode comprar sem dor de cabeça, vai dar tudo certo. Compre de olhos fechados, como diz alguns, né? E carro mal cuidado, fuja, porque não vale a pena. Agora, voltando a falar dos carros com má fama, como, por exemplo, o Peugeot 206 e o Fiat Maré. Bom, galera, o Peugeot 206 é um carro que muita gente fala que é um carro mal regionalizado, sei o quê. Vou falar aqui com calma, tá? É um carro, galera, que as peças tem que comprar na internet, uns pontos, né? Mas, enfim, eu nunca tive esse carro, nunca dei esse carro na vida, sendo sincero. Mas o pessoal fica falando um monte de bobagem. Tem gente que fala um monte de bobagem e nunca deu esse carro na vida. Mas eu vou falar aqui um ponto com muita calma. O que acontece? É um carro, galera, que para achar a peça é complicado, eu entendo, mas o pessoal fala que fala isso, mas não sei se é, né? Mas é isso mesmo, não posso estar, é isso mesmo. Mas vou falar aqui. Acontece que esse carro é um carro interessante, um carro bem desenhado, um carro bonitinho, tá? Com todo respeito, assim, minha opinião, tá? Mas é um carro bem bonitinho. Acontece que é um carro que, infelizmente, tem uma fama bem interna, uma fama muito horrível, né? Porque a fama é triste, né, gente? Tá complicado, né? Mas é um carro mal regionalizado. Por que eles falam isso? Porque é um carro que não foi tão bem adaptado para cá, porque, assim, não faltam muitas peças, assim, pro carro, é isso. Mas acontece, cara, que é um carro bom também, um carro bom, foi bem projetado, é um carro bem desenhado. Olha só pra tu ver como é um carro legal. É um carro legal, sim. Se você for cuidar bem desse carro e fazer todas as retíficas, tudo bem, com todos os cuidados com ele, vai ser um carro muito bom e um carro que não vai te dar dor de cabeça, ok? Agora vamos falar da polêmica maior. E o Fiat Maré, o pessoal tanto fala mal. Pois é, gente. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Polêmica maior. Eu não vou passar pano pra esse carro não, mas vou falar a verdade pra vocês que realmente acontece com qualquer carro. O que acontece, pessoal? Esse carro é derivado do Fiat Brava, se não me engano, lá dos anos 90, né? Pois é. Mas antes de falar desse assunto, só vou falar um ponto principal. Nos anos 80 para baixo, ninguém falava mal dos carros. Todo carro, tem gente que falava que todo carro era bom, todo carro show de bola, ok. A partir dos anos 90, que o pessoal começou a ter essas ideias de carro bom, carro bomba. Eu não considero essa ideia muito boa, porque tem gente que vai ter ideias importantes, outras pessoas vão ter ideias interessantes, mas irrelevantes, já falando, né? Alguns têm ideias relevantes, outros têm ideias importantes, mas vamos voltar ao assunto do Maré aqui. É um carro derivado do Fiat Brava e ponto final. É um sedã do Brava e ponto final. E continuando aqui. É um carro bem projetado para isso, é só um Brava com porta-malas maior. E tem gente que fala mal desse carro aí. Se você for perceber, a frente do Maré é a mesma frente do Brava. O painel, se não me engano, é o mesmo painel do Brava. O que vai mudar é o porta-malas. Até aí tudo bem. Mas agora voltando a falar do carro aqui. Por que o carro é tão mal falado? O carro foi mal falado porque tem aquelas questões que vocês já sabem muito bem, mas vou falar a verdade pra vocês. Peguem, por exemplo, um Corolla, que é o rival dele em algum certo momento da época, né? Corolla, carro tão bem falado por aí. Pega um Corolla mal cuidado pra tu ver. Vai ser pior que um carro desse. Eu não tô sendo uma pessoa assim. Isso já sabe a resposta. Não tô sendo isso. Tô sendo uma pessoa sincera aqui. Ou seja, se você for pegar um Corolla, um Civic, um Sentra, sei lá o que for, com um carro muito mal cuidado, vai ser muito pior do que um carro desse. Eu tô sendo sincero aqui. Porque o Fiat Maré é nada mais nada menos que um Brava sedã. Porque tem gente que fala tão bem do Brava. Algumas pessoas, não são todas não. Tem as pessoas que falam tão bem do Brava e outras falam mal do Maré. Eu não sei por quê. Porque já nunca andou nesse carro e depois fica falando mal desse carro. Tem pessoas que nunca andaram nesse carro na vida e fica falando mal dele. Isso não é bom.
Então o que acontece, galera? Todo carro foi bem projetado por um projetista e todo carro foi feito para andar na rua e acabou a conversa. Não existe carro bomba, não existe carro ruim. O que existe é carro mal cuidado e carro bem cuidado e ponto final. Se alguém concorda com a minha opinião, dá um joinha, dá um like no vídeo. E se discorda, tudo bem, segue a sua vida e vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para não se perderem nenhum conteúdo por aqui. Se quiserem aí, ó, deixa um like aí no vídeo, tá? Fortaleça o canal João Pedro para o canal crescer. Vou ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau, fui! Garagem João Pedro. Sua paixão por motores começa aqui.